Então agora nós precisamos fazer o cadastro, mas antes vamos verificar se já existe um RM. O RM seria o registro de matrícula, o ideal é ter um para cada aluno, eu não posso ter esses dados repetidos. Por isso nós vamos fazer uma checagem. Vamos começar abrindo então o nosso, vamos criar o nosso SQL. O SQL vai ser igual ao select, vamos colocar aqui rm from tb alunos, where rm igual vout.rm, que é a variável que armazena o nosso RM que foi alterado. Nesse caso, nós vamos verificar abrindo o nosso record set. rs.open, o SQL que eu acabei de escrever, vírgula da conexão CN que nós abrimos no passo anterior, aqui no cn.open. Ou seja, a nossa conexão com o banco já foi feita. E aí, o que eu vou fazer? Testar para ver se esse valor é válido. Então, se o meu record set EOF for igual a false, ou seja, se ele não chegou no final do arquivo, e se o meu rs.início de arquivo, né, begin of file, for igual a false, então ele vai executar a minha condição, ele vai trazer esse registro. Então, se esse valor for falso, né, se o final do arquivo for falso, ou seja, se ele trouxe alguma coisa, ou se o começo do arquivo também ele retornou como falso porque ele achou alguma coisa, então nós vamos dar uma mensagem para o usuário. Veja só, message box, este aluno já, opa, este aluno não, este RM já está em uso. Gravação abortada. Perfeito. Exit sub. E aí eu vou fazer o fechamento do meu record set. rs.close. Perfeito. Então, se eu tentar gravar um RM que já existe, essa mensagem vai impedir que esse RM seja salvo. Eu até poderia escrever esse record set diferente, você pode ter pensado, mas eu não poderia fazer diferente, Alessandro? Poderia. Eu poderia ter feito assim, if not rs.eof igual a true. Ou seja, se não é, se o meu, opa, tem, tá certo. Se não é o final de arquivo, né, se ele não retornou verdadeiro para o meu final de arquivo, significa então que ele tem dados. Então há várias maneiras de você explicar ou escrever isso que você pode, a sua validação do banco de dados. Muito bem, agora, se não existir, então ele vai gravar. Se esse conteúdo retornou verdadeiro, ou seja, se esse RM não existe, então ele vai dar sequência. Então, se não retornou nada, vai gravar o aluno. E aí nós vamos ter que montar o nosso insert. O insert você já viu nas aulas anteriores também como fazer, então nós vamos montar usando as variáveis que nós utilizamos anteriormente. Vamos lá. SQL igual insert, eu gosto de separar para facilitar a visualização. Insert into tb alunos. SQL igual SQL concatenado com a próxima linha do meu insert. Para que eu possa fazer o insert, eu preciso passar os campos. Então, os campos da minha tabela são série, número, matrícula, underline data, nome, sexo, data, nascimento, vírgula. Eu vou continuar aqui na linha de baixo. Data de nascimento, depois RM, vírgula, endereço, vírgula, bairro, vírgula, cidade, vírgula, estado, vírgula, mensalidade, vírgula, VCTO. Fecho parênteses. Aqui faltou... Eu estou escrevendo aqui... Já sei, eu vou fazer como eu fiz no outro. SQL é ser mais fácil para manter a ordem da estrutura. Perfeito, prefiro. SQL igual SQL concatenado com próximo, values. Quando eu vou fazer o insert, eu tenho que passar os campos e depois os valores. Se você vai fazer o insert na mesma ordem do banco, então você pode até suprimir aqueles campos na linha de cima. Se você vai gravar todos os campos da tabela, se todos os valores estão na ordem, então você pode suprimir e inserir direto os valores. Podemos fazer também o insert através de select, mas isso é assunto para um outro curso, um outro tema. Então vamos lá. Depois, quais são os valores que eu vou colocar? Primeiro a série. A série é um campo de texto, então eu preciso colocar esse valor entre aspas simples. Então eu vou colocar aqui, aspas simples, concatenado com vout série. Concatenado com aspas simples e uma vírgula. Prontinho. Então esse vai ser o começo da minha instrução.
eu vou colocar uma aspa simples e dentro eu vou colocar aqui a série. Se você quiser gravar essa série com Caps Lock, né, como se ele fosse maiúsculo para ficar padrão para todos, então nós podemos usar aquele comando do SQL, do SQL não, usando o comando do próprio VB, que é o case, para tornar essa variável aqui como maiúscula. Deixa eu ver aqui, tem algum problema? Tem, eu tenho que fechar aspas aqui e tenho que fechar aspas aqui. Agora vai dar certo, perfeito. Depois SQL igual. O próximo campo, se eu pedir para colocar agora primeiro RM, opa, série, agora é um número. Então o número, esse é um campo numérico, eu não preciso das aspas simples. Como eu já coloquei a vírgula no campo anterior, eu posso simplesmente digitar aqui SQL concatenada com V alt número, concatenado com a vírgula, para separar os campos. SQL concatenado com... Próximo campo vai ser matrícula data. Então vamos olhar aqui, matrícula data. V alt, como é que chamava a minha variável? Matrícula data, concatenada com a vírgula também. Como não é um campo de texto, na verdade datas aqui no SQL vai precisar da aspa simples, então eu vou concatenar isso com as aspas simples, mais a minha variável. E no final aqui, aspas simples para fechar. Perfeito. SQL concatenado com, agora a próxima variável, que é o nome. O nome, se nós analisarmos aqui, é um texto também. Então, aspas simples, concatenada com a V, alt, nome, concatenada com aspas simples, vírgula, fecho aspas. SQL é igual a SQL concatenado com próximo campo, sexo. Também é um campo de texto. Então, aspas simples, concatenado com V, alt, sexo, concatenada com aspas simples, vírgula e fecho aspas. Então perceba que você vai poder fazer, eu vou virar aqui a página da minha cola. Então perceba que você vai ter que fazer esse insert, esses campos, adicionar esses campos um a um no seu insert. SQL é igual a SQL concatenado com próximo campo. É data de nascimento. Aspas simples, vamos ver aqui é o nome da minha variável, concatenada com V, alt, dt, nascimento. Concatenada com aspas simples, vírgula, fecho aspas. Se você estivesse utilizando o Oracle, por exemplo, eu não conseguiria inserir a data desse formato. Eu precisaria usar um comando chamado toDate, e aí fazer a formatação desse campo toDate usando aí os parâmetros desta instrução. SQL é igual a SQL concatenado com próxima variável, data de nascimento. Agora é RM. RM é um número, então eu não preciso das aspas simples. Eu posso colocar aqui direto VALT RM. Concatenado com a vírgula, isso é imprescindível porque ele separa um campo do outro. E vamos para a próxima linha. SQL é igual a SQL concatenado com, vamos ver aqui, endereço. Endereço é um campo de texto, então concatenado com aspas simples, concatenado com V, alt endereço, concatenado com aspas simples, vírgula, fecho aspas. Depois nós temos aí o bairro. Vamos ver aqui, ó, bairro. SQL igual a SQL concatenado com aspas simples, concatenado com V, alt, bairro, concatenado com aspas simples, vírgula, aspas simples. Escrevendo o insert desse jeito, né, em vez de fazer uma linguiçona lá, um único texto, você consegue ver passo a passo e os argumentos que você está passando para a função. Para depurar isso depois é muito mais prático. Então, SQL é igual a SQL concatenado com próximo campo. Depois do bairro nós temos a cidade. Cidade é texto, aspas simples, concatenado VALT, cidade, concatenado com aspas simples, vírgula, fecho aspas. SQL igual a SQL concatenado com estado. Estado, aspas simples, é texto também, concatenado com V, alt, estado, concatenado com aspas simples, vírgula, fecho aspas. Depois, mensalidade é valor. Então eu não preciso formatar. SQL igual a SQL concatenado com V, alt, mensalidade, concatenado com a vírgula. E por último, SQL igual a SQL concatenado com vencimento. É um número também. V, alt, vencimento. Concatenado. Dessa vez não tenho a vírgula, porque é o último campo. Coloco parênteses e fecho aqui o nosso aspas. Então essa vai ser a instrução, o insert completo que vai ser inserido no meu banco.
Assim que eu termino de escrever o insert, nós vamos fazer o SQL, nós vamos rodar o record set. Veja só, rs.open sql,cn. Assim que ele fizer essa instrução, ele vai fazer esse insert se não houver nenhum problema. E aí eu posso simplesmente vir aqui e fechar a minha conexão. Porque o record set para um insert ele não é aberto. Ele simplesmente vai lá e grava esse comando no banco. Existem outras formas de rodar aqui o record set, mas isso é assunto também para outras aulas e possivelmente um curso que eu estou elaborando. Em breve você vai ter aí informações. Assim que ele termina a gravação, nós vamos chamar aqui a nossa sub restaura comandos para que eu possa desativar o F3, né, e a minha planilha voltar a funcionar. Vou listar os alunos para atualizar a listagem com base nesse nosso novo aluno que foi cadastrado e com isso nós acabamos a nossa sub. Eu posso puxar aqui todo o meu conteúdo, deve estar aqui embaixo, perfeito. Deixa eu ver se eu desativei a tela em cima. Não, então eu posso até aplicar aqui, usar o application.screenUpdating igual a false. E lá embaixo eu posso usar o screenUpdating igual a true para que eu possa ativar a minha tela novamente. Salvei a planilha, vamos ver se deu certo. Depurar, vou compilar o código, nenhum erro. A única dúvida que eu fiquei foi com relação aqui ao nome do endereço. Quando eu fiz o insert, eu escrevi endereço com C cedilha. No meu banco de dados, eu não me recordo se eu utilizei o C cedilha ou não. Então eu vou abrir aqui o meu banco de dados. Opa, esse aqui é o antigo, que eu fiz vários inserts aqui para testes. Fiz volume. Vou fechar. Eu quero este aqui, que é o nosso arquivo de 1 MB. Vamos habilitar o conteúdo, tabela alunos. O campo, se nós analisarmos aqui, é endereço com C cedilha, então está certinho. Eu vou fechar. Legal, vamos testar para ver se dá certo. Vou salvar a nossa planilha. E agora, quando eu clicar nessa linha, observe, ele vai rodar aquele comando para definir que a tecla F3 ele vai fazer a gravação e o F4 é para abortar a gravação. Então eu vou dar um OK, F3 eu vou gravar. Vamos gravar aqui série 1A. Estou digitando em minúsculo, ele vai fazer essa correção. Número, vamos colocar 10. Matrícula data, eu poderia colocar aqui a data da matrícula como sendo hoje, 16/4/2017. Aluno, masculino, 7992, só para manter aí o mesmo padrão. Data de nascimento, vou colocar aqui minha data de nascimento. Endereço, rua 1,10, bairro Vila Carrão, São Paulo. Perceba que eu estou usando o tab para ir de uma linha para outra. São Paulo, mensalidade R$500 e vencimento todo dia 5. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou gravar, vou pressionar a tecla F3. Dei um F3, perceba que ele acabou de fazer a gravação dos meus dados e atualizou a tela. Se nós analisarmos aqui, nós vamos ver aqui como a primeira série A, esse aluno que está colocado aqui na Vila Carrão. Se eu pedir para ele listar os alunos de novo, você vai ver que esse aluno ele está sendo exibido, olha só. Então ele já aparece. Se eu trocar o endereço desse aluno, vamos colocar outro aqui, rua, ou melhor, Avenida Paulista, número 1000. Vou dar um Enter, já foi salvo também. Se eu pedir para listar os alunos, você vai ver que ele já atualizou a lista, o endereço de forma automática. Ele fez o update. Se vocês clicar novamente, você vai ver então que aquela mensagem vai ser exibida novamente. Vou dar um OK. Note que o próximo RM é o 7993 e eu estou pronto para fazer aí o cadastro. Se eu quiser abortar a gravação, pressiono a tecla F4. Note que sumiu o meu RM e eu posso voltar a editar a minha planilha normalmente. Todos esses recursos são simples. Veja só, vou apagar esse aluno, clico sobre ele, vou excluir o aluno, porque nós já fizemos as rotinas de exclusão também. Então toda vez que eu excluir um aluno, que eu adicionar um aluno, que eu fizer qualquer outro registro, eu posso atualizar a minha lista e ela vai estar automaticamente sendo atualizada. Se eu não me engano, falta mais uma única rotina que nós vamos escrever, que é para a gravação dos dados, quando nós pressionarmos esse botão de gravar registros, quando esse item estiver desmarcado. Você se recorda que quando eu desmarco essa caixa de controle, ao fazer uma alteração qualquer em uma planilha, ele marca com um tom de vermelho e assim ele coloca um X em alterada. Quando este X é identificado, a rotina de gravar registros vai percorrer cada uma das minhas linhas, localizar o X e gravar as informações que foram alteradas. Então essa vai ser a rotina da nossa próxima aula e nós já terminamos o projeto.
Agora, nós vamos fazer algumas melhorias de tratamentos de erro, principalmente na parte de abertura de banco e encerramento aí do nosso Record Set. Se você tem alguma sugestão para fazer para esse curso, então eu aconselho que você escreva lá nos comentários o que você quer ver nesse projeto, que melhoria você quer ver nesse projeto. Eu tenho certeza que você vai conseguir aí fazer já. Você percebeu que nós não utilizamos em nenhum momento nenhum formulário para manutenção dos nossos dados. Eu fiz tudo isso usando como base a minha própria planilha. É claro, esse é um banco de dados simples, de um cadastro de aluno simples. Existem outras complexidades que nós poderíamos fazer, como movimentação de estoque, movimentação do próprio aluno, documentação de aluno, notas, mas o objetivo não é estender muito esse treinamento. Era dar a vocês noções de como fazer um insert, um select, um update e um delete aí em um banco de dados, no caso do Axis, que é a forma mais simplificada que você tem de trabalhar com um banco de dados usando o ambiente do próprio pacote Office. Pois bem, vou fechar isso aqui, vamos salvar a minha planilha. Você, depois no final, quando nós terminarmos definitivamente esse projeto, eu vou disponibilizar essa planilha e aí você vai poder alterá-la à vontade. Por enquanto, você tem lá no meu blog, eu recebo muitas perguntas, como eu faço para baixar esse material. Se você entrar lá no meu blog, no sigonerd.com, lá você encontrará esse material para download. Veja só, estou abrindo aqui, vou abrir o sigonerd.com. Nós temos dois colaboradores aí escrevendo para o SigoNerd, o Pedro e o Rafael. O Rafael está escrevendo aí artigos sobre, sobre finanças e o Pedro sobre VBA, então tem artigos excelentes. Ele inclusive gravou uma série de artigos sobre o uso de classes com o uso de formulários. Aqui está, a parte 2 foi publicada hoje, dia 16 de abril, então corram lá, leiam esses artigos porque o Pedro realmente escreve de uma forma fabulosa. Bom, então aqui se você entrar lá no meu blog, lá na parte de cima, em apostilas do Nerd ou download, tanto faz, você verá uma lista de todas as planilhas e todas as apostilas que eu já fiz. Então aqui, rolando a tela para baixo, você vai ter, depois das aulas de macro, aqui, material de download YouTube Vídeos, e aqui neste material você vai fazer o download. Aqui está o meu banco de dados Axis da aula 103, que é para você poder praticar os seus conceitos. Toda vez que eu disponibilizar o material, ele vai vir então aqui para o meu blog. Agradeço aí por você ter assistido a aula até agora. Não esqueça, se você gostou, clique aí no curtir, compartilhe com seus amigos e nos vemos então na nossa próxima aula. Um grande abraço.